Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gilvan Lutero, professor de Física, e aqui nesse nosso novo vídeo do canal vou estar resolvendo mais 3 questões de Física para vocês. Então se você quer aprender um pouco mais sobre Física, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos! Então, o assunto de hoje é lançamento horizontal, certo? Então bora lá, questão número 1. Determine o alcance horizontal em metros de um objeto que foi lançado horizontalmente de uma certa altura com velocidade de 10 metros por segundo, sabendo que o tempo de queda foi 2,5 segundos. Então, pessoal, para a gente começar aqui, não tem desenho, tá? Então, eu vou desenhar essa situação, certo? Vamos supor que fosse o solo, tá? Aqui é o nosso solo, e aí eu vou fazer aqui como se fosse uma mesa, tá? Em cima dessa mesa eu vou colocar aqui um objeto, certo? Como ele está falando aqui, ó, um objeto foi lançado horizontalmente em uma certa altura. Então tá aí um objeto, né? Ele vem aqui com a velocidade Vx, certo? Quando chega aqui na borda, ele vai ser, daqui vai ser o lançamento, certo? De maneira que ele vai fazer essa trajetória. Ele vai para frente e para baixo. Então tá aí o objeto vai indo, até que ele toca aqui o solo, certo? Ele vai estar a uma determinada altura, que vai ser uma altura h, tá bom? E ele vai alcançar aqui uma determinada distância, certo? Ou seja, ele vai andar aqui para frente, na horizontal, uma certa distância. Essa distância que ele anda aqui na horizontal, certo? A gente chama ela de alcance, tá bom? Então está a uma determinada altura, né? Na horizontal ele anda uma determinada distância, que se chama alcance, certinho? Então aqui você vai ter o seguinte, esse movimento é um movimento composto, certo? Ou seja, você tem dois movimentos aqui ao mesmo tempo. Você tem um movimento do objeto aqui indo para frente e um movimento do objeto indo para baixo. Só que com um detalhe, que o detalhe aqui é o seguinte, no movimento para baixo, certo? O movimento vai ter uma aceleração. Que aceleração é essa? A aceleração da gravidade, certo? Então, em todos os pontos aqui, ele vai estar sobre a ação da aceleração da gravidade, certo? Então, conforme ele começar a cair aqui, ele vai começar num movimento de queda livre, certinho? Um movimento de queda livre, onde na vertical ele não vai ter velocidade alguma inicial, certo? Só vai ter velocidade na horizontal. Por isso eu coloquei aqui Vx, certo? Se você lembrar lá do plano cartesiano, né? Você tem na horizontal você tem um x e na vertical você tem um y. Por isso eu escrevi aqui Vx, certo? Esse Vx aqui é o que? É a velocidade que faz com que ele vá para frente, certo? Vá para frente aqui até chegar nesse ponto aqui, certo? A velocidade em y, né, vai ser Vy, que vai ser a velocidade com que ele vem caindo aqui, tá certo? Então, bora lá. Então, para a gente conseguir analisar isso daqui direitinho, certo? Primeiro, vamos lembrar do seguinte. Naquela nossa velha primeira equação, né? Que é V igual a ΔS sobre ΔT, certo? Nessa situação aqui, ele está querendo descobrir qual foi o alcance horizontal, certo? Então, mas aí você tem que lembrar do seguinte, ó, que essa velocidade aqui, que é a velocidade com que ele vai para frente, a gente vai chamar ela de Vx, certo? A velocidade na horizontal. E a distância que ele vai percorrer aqui vai ser o quê? O nosso alcance, certo? Então, V igual a Vx aqui, ΔS igual a, vou só substituir aqui, ó. Onde é V eu vou colocar Vx e onde é ΔS eu vou colocar A, certo? Então, Vx é igual a A dividido por ΔT. O ΔT aqui está dividindo, né? Ele passa para o outro lado multiplicando, certinho? Então, essa é a nossa equação do alcance. O alcance é o quê? É a velocidade que ele tem na horizontal vezes o tempo. Que tempo é esse aqui? É o tempo de queda, certo? Tempo de queda, o tempo que ele demora para tocar aqui o chão, certinho? Então, beleza. Então, utilizando isso daqui, agora vamos fazer a questão, certo? Primeiramente, a gente vai fazer o que a gente sempre faz, né? Vamos retirar aqui os dados da questão, certo? Então, determina o alcance horizontal em metros, ou seja, em unidades SI, e um objeto que foi lançado horizontalmente com uma certa velocidade. Então, tá aqui, ele já deu a velocidade, né? Que é o nosso Vx, certo? 10 metros por segundo. E ele deu o tempo de queda,
2,5 segundos. Mais fácil do que isso não existe não, né? Então, dados, né? Velocidade Vx 10 metros por segundo e o tempo de queda 2,5 segundos, certinho? Qual seria o alcance? Aí a gente vai utilizar essa equação aqui e só substituir os valores, tá? Onde for o Vx eu vou colocar 10 e onde for o tempo aqui eu vou colocar 2,5 segundos, certo? Então, 10 vezes 2,5 vai ser o quê? 25 metros. Resposta certa, letra C. Certinho? Então, primeira questão é uma questão bem simples, tá? Onde a gente vai estar utilizando aqui o alcance, né? Vamos para a próxima questão. Questãozinha aí da PUC, certo? PUC, Rio Grande do Sul. Uma bola rolou para fora de uma mesa de 80 centímetros de altura e avançou horizontalmente desde o instante que abandonou a mesa até o instante em que atingiu o chão, 80 centímetros. Considerando aqui a aceleração da gravidade, a velocidade da bola ao abandonar a mesa era de... Então, tá aqui as alternativas, né? Então, veja só. Então, ele quer saber qual é a velocidade que a bola tinha antes de abandonar a mesa, certo? Nessa situação aqui, ela é uma situação um pouquinho diferente daquela anterior, certo? Por quê? Porque aqui também vai ter a ação da gravidade normal, certinho? Só que nos dados da questão, vamos ver o que, é que ele nos deu aqui. Ele deu a altura da mesa aqui, ó, 80 centímetros, certo? E ele deu também o quê? Tá horizontal no instante em que atingiu o chão. Então, ele deu aqui o que? Ele deu o alcance, certo? De 80 centímetros. A aceleração da gravidade, se ele der ou se ele não der, é esse valor aqui mesmo, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, veja só, então, como é que vai ficar isso daqui, né? Os dados estão aí, né? A altura 80 centímetros, ou seja, a altura aqui da mesa, né? São 80 centímetros, a mesa comum de casa, certo? O alcance que ele disse também na questão, ó, desde o instante em que abandonou a mesa até o instante em que atingiu o solo, né? 80 centímetros, avançou horizontalmente, ou seja, o alcance, tá? A gravidade também ele deu, né, 10 metros por segundo ao quadrado, e ele pergunta qual é a velocidade da bola ao abandonar a mesa, ou seja, ele quer saber a velocidade horizontal, a velocidade Vx. Por quê? Porque na vertical aqui, ele não tem velocidade inicial, certo? Você tem que entender o seguinte, ó, ela vem andando aqui para frente, ela só tem velocidade na horizontal, certo? Linha reta aqui, como se viesse em linha reta, tá? Na vertical, ele vai começar a adquirir velocidade devido à aceleração da gravidade, tá? Que vai puxar o objeto aqui para o chão, certinho? Com essa aceleração aqui, que é a aceleração da gravidade. Então, veja só, então, ele quer saber a velocidade Vx e ele deu aqui o alcance, a altura e a aceleração da gravidade, certinho? Para a gente utilizar, para a gente achar, né, a velocidade, né, Vx, a gente poderia utilizar a equação do alcance. Só que aqui ele não deu o tempo, certo? Se ele desse o tempo, né, ficaria bem simples, né? É fácil que só física, né? Mas bora lá. Então, vamos encontrar aqui o tempo, certo? Para a gente poder encontrar o tempo, né, tá aqui os dados da questão. Antes da gente fazer aqui qualquer coisa, eu vou estar transformando aqui essa altura, esse alcance, certo? Transformando em quê? De centímetros para metros, certo? E como é que eu vou fazer isso? 1 metro, certo? 1 metro, ele tem 100 centímetros, tá? Então, se eu quero transformar alguma coisa de centímetros para metro, eu faço o quê? Eu divido por 100. Por que eu divido por 100? Porque 1 metro tem 100 centímetros. 80 dividido por 100, 0,8 metros. A mesma coisa aqui, ó. Vou dividir por 100, 0,8 metros. Professor, por que você fez isso? Porque aqui não está nas unidades SI, certo? A gente tem que transformar para metro, tá? Então, vê só. Então, agora que eu já transformei aqui para metro, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui o tempo para depois utilizar a equação do alcance e achar a velocidade Vx, certinho? Como é que eu vou fazer isso? Utilizando a equação da queda livre relacionada com o tempo, certo? Ou seja, isso aqui é a equação que a gente utiliza para calcular o tempo de queda de um objeto aí em queda livre, certo? Aqui agora é só eu fazer o que? Eu vou estar substituindo aqui os valores, certo? 2 vezes h dividido por g.
H aqui é a altura, né, ó, que é 0,8 metros, certo? E G é a aceleração da gravidade, que está aqui, ó, 10, certo? Então, substituindo aí, como é que vai ficar? 2 vezes 0,8 dividido por 10. 2 vezes 0,8 é quanto? 1,6 dividido por 10. 1,6 dividido por 10, é tudo isso na raiz, né? Vai dar o quê? 0,16. Raiz de 0,16 é igual a quanto? 0,4 segundos. Tranquilo? Então, agora que eu já sei o tempo, certo? É só eu fazer o quê? Substituir aqui, ó. O tempo é 0,4 e o alcance foi 0,8. Vou substituir aqui. Como é que vai ficar? Certo? Alcance 0,8, tempo 0,4. 0,8 é igual a Vx vezes 0,4. Aí o 0,4 que está aqui dividindo, ou multiplicando, desculpa, ele passa para cá dividindo. Certo? Então vai ficar 0,8 dividido por 0,4, que vai dar igual a 2 metros por segundo. Então a resposta certa, letra D. Vamos para a nossa terceira e última questão, uma questãozinha aqui, onde a gente tem o seguinte. Uma bala de canhão é disparada horizontalmente a uma velocidade de 60 metros por segundo à beira de um penhasco de 800 metros de altura. Considere a resistência do ar e determine o valor aproximado do alcance horizontal da bala de canhão. Então, veja só, a mesma coisa, né, das situações anteriores. Ela vem aqui, é como se fosse uma bola, certo? Que vem aqui na horizontal, né, essa bala de canhão, né? Vamos pensar que fosse daqui, né, ele disparasse daqui. Então, se ela é disparada aqui horizontalmente, tá, de uma altura que ele disse que a altura aqui é 800 metros, certo? Vamos pensar aqui que ele disparou daqui e assim vai, né? Ele vai tanto para frente será o nosso alcance, como ele vai descendo, né? A quantidade que ele vai descendo aqui é dessa altura aqui, né, de 800 metros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o quê? Pegar os dados da questão, certo? Dados da questão, a bala de canhão é disparada horizontalmente a uma velocidade, né, tá aqui, ó, 60 metros por segundo. À beira de um penhasco, né, de 800 metros de altura. Desconsidere a resistência do ar e determine o valor aproximado do alcance horizontal. Ele está querendo o alcance horizontal, não é isso? E ele deu aqui, né, a nossa aceleração da gravidade. Então tá aí, os dados dessa questão são os seguintes. Velocidade, né, Vx aqui é a velocidade na horizontal, 60 metros por segundo, altura 800 metros. Ele quer o alcance e ele deu a aceleração da gravidade. Lembrando aí que a gente calcula o alcance como Vx vezes ΔT, certo? Então aqui, como as unidades já estão tudo padrão, certo? A altura aqui, 800 metros, a aceleração da gravidade e velocidade está tudo ok, não vou precisar transformar nada, certo? Só lembrar que a gente calcula o tempo, né, aqui, através de raiz de 2h sobre g. Isso daqui é o tempo de queda, certo? De algum objeto, se a velocidade inicial dele de queda for igual a zero. Então, substituindo aqui os valores, ó, onde for h eu vou colocar 800, onde for g eu vou colocar 10. Então, 2 vezes 800 dividido por 10 vai ser o quê? 1.600 dividido por 10. Corta esse zero com esse zero, né? Fica o quê? 160. Aí aqui, certo, galera, você pode... 160 não tem raiz, tá? Mas você pode fazer algumas coisas, tipo fatorar, certo? Ou pensar aqui em dois números que sejam o quê? Dois números multiplicados que deem 160, desde que um deles você saiba qual é a raiz. Tá? Então eu fiz isso, certo? 160 é a mesma coisa de 16 vezes 10. Raiz de 16 a gente sabe, né, que é 4. O 4 sai e fica 4 raiz de 10. De todo jeito aqui não tem como você saber qual é a raiz de 10, certo? Mas aí esse valor aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 12,65 segundos. Essa aqui é uma questão aqui que eu acredito que em algum momento ele deve ter dado o valor de raiz de 10, certo? Então, o tempo 12,65 segundos. Agora, o que a gente faz? A gente calcula o alcance, né? O alcance vai ser o quê? Vx vezes ΔT, né? Agora que a gente já tem o tempo, né? Vx a gente também já sabe. Então, é só substituir aqui, ó. 60 vezes 12,65. 60 vezes 12,65 vai dar o quê? 759 metros. Resposta certa, né? Letra C. Então, se você gostou aí desses nossos vídeos, né? Apoie aí o canal, deixe aí o seu like, se inscreve.
Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Deus abençoe e até uma próxima. Valeu!